Graças e paz, meus irmãos, bem-vindos ao canal Estrada para Damasco. Sou professor Darley, sou professor, sou teólogo. Convido a você a estar aqui comigo sempre, pelas manhãs, todos os dias da semana, menos domingo, para estar junto comigo no devocional. Mas hoje, estou convidando vocês aqui para ver uma notícia que apareceu agora. Encontraram a Arca da Aliança. Mas vamos ver se é isso mesmo? Se a notícia diz a verdade? Ou se é só mais uma manipulação para nos fazer acreditar em coisas que ainda não são provadas, como aquelas estruturas que foram achadas embaixo da pirâmide, que pode ser qualquer coisa. Enquanto não tiver escavação, não tem comprovação. Então, é só especulação. Então, vamos à matéria aqui que chamou a atenção sobre isso. Então, vamos aqui à matéria. Vamos lá. Pleno News. Documento da CIA aponta a existência da Arca da Aliança. Olha só. Documento da CIA aponta a existência da Arca da Aliança. O arquivo foi redigido há décadas atrás. A CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, diz que confirmou a existência da Arca da Aliança por meio de uma visualização remota, também conhecida como percepção extrasensorial. Então, tá bom, vamos ver por aqui. Aí depois, outro. Aqui, deixa eu ver se eu estou na frente ou não. Deixa eu mudar aqui a telinha. Não. Então, arquivos secretos da CIA teriam confirmado a existência da Arca da Aliança. Aqui já faz uma interrogação. Aqui não está afirmando, está interrogando. Documento da CIA, desclassificados em 2000, sugerem que o paradeiro da Arca da Aliança foi encontrado em 1988. Jornal Extra. Aqui é uma afirmação. Documento da CIA confirma a existência da bíblica Arca da Aliança, retratada no filme de Indiana Jones. Aqui tem um pedacinho do filme. E assim vai, mesma coisa. Outras coisas de notícias também, a Rádio 93 FM, que eu não sei nem de que estado é. CIA confirma a existência da Arca da Aliança. Irmãos, agora vamos para a notícia. Lá no jornal onde estiveram isso como base, um jornal americano chamado US Today, USA Today, né? Já está traduzido já pelo próprio aplicativo. Agora deixa eu ver aqui se eu estou na frente ou não. Não dá para ver. Deixa eu botar nesse cantinho aqui, fica melhor. Vou botar em cima da propaganda. Então vamos aqui, ó. Documentos da CIA de décadas atrás sobre a Arca da Aliança ressurgem em meio a uma disputa de texto confidencial em grupo. O pessoal não fala inglês, está traduzido pelo aplicativo, tá? Aqui tem uma reprodução da Arca da Aliança, que é proibido segundo a própria Bíblia. A CIA usou métodos experimentais de inteligência para tentar localizar a Arca da Aliança. Mas as revelações têm cerca de 25 anos. A Arca da Aliança é mais que um tesouro perdido para o Indiana Jones encontrar. É também um símbolo importante para a história da fé judaica. Em documentos recentes ressurgidos, conforme relatado pelo veículo de comissão britânico Daily Mail, a CIA descreve que usou um visualizador remoto para localizar mentalmente o local do artefato, que permanece um mistério há séculos. Olha só, não foi usado tecnologia de radar, não foi usado LiDAR, não foi usado raio-x, foi telepatia, foi poder mental. Pessoal, nada científico comprovado. Especulação. O tópico virou tendência no X, no Google, na quinta-feira, em meio a acelerados debates políticos sobre se os planos militares no Iêmen, compartilhados acidentalmente em um grupo de bate-papo de Signal, com jornalistas eram confidenciais. Então o pessoal está vazando informação pra caramba. Então temos que ter cuidado, irmãos, com aquilo que a gente absorve.
Mar-a-Lago de Trump exibiu réplica da arca em meio à guerra entre Israel e Hamas. O projeto, quem fala inglês me perdoe, Sunstrike, da CIA, ocorreu na década de 1980 e buscava estabelecer a visualização remota, a capacidade de escrever áreas remotas ou dados ocultos por meio de processos mentais desconhecidos, como uma ferramenta de inteligência. Em um exercício, o observador remoto foi solicitado a localizar a Arca da Aliança e relatou que estava em algum lugar no Oriente Médio. Grande descoberta, né? Se ela tiver, vai estar por lá mesmo. E escondida, subterrânea, escura e úmida, e protegida pelo uso de um poder desconhecido para nós. E aqui estão os documentos. Tá? Tem as páginas aqui do documento, tem o PDF, tem 19 páginas, não precisa baixar, mas está aqui o documento da CIA. E baixou sozinho, ele abriu aqui, né? Então está aqui os documentos da CIA. Ó. E assim vai. O relatório, os relatórios não eram confidenciais e foram divulgados em 2000. Mas o símbolo tem relevância hoje, à medida que o conflito entre Israel e Hamas continua. A Arca da Aliança é o único objeto feito pelo homem no judaísmo que é considerado sagrado e acompanhou os israelitas na guerra de acordo com a Bíblia. Aqui tem mais falando sobre uma réplica. A mesma réplica também apareceu na casa do presidente Donald Trump. É proibido fazer réplica da Arca da Aliança. Eu vou colocar agora, eu não estou lembrado do versículo, nem que eu for o profeta, mas vou colocar em algum ponto aqui da tela o versículo que proíbe fazer isso. Então, pessoal, nada mais é do que uma especulação, nada mais é do que um sensacionalismo para vender jornal, para vender notícia. E eu estou aqui também falando agora para despertar você, cristão, da mentirada que tem no mundo, para nos tirar a atenção. Existem teorias, tá? Deixa eu mudar aqui a tela. Existem teorias sobre a Arca da Aliança, onde está ela. Uma das teorias está na Igreja Santa Maria de Sião, Axum, Etiópia. Vou colocar, se eu conseguir achar a foto da igreja, eu coloco aqui em algum lugar da tela. Sugere que a arca está na cidade de Axum, na Etiópia, guardada dentro de uma igreja, Santa Maria de Sião. Segundo a tradição etíope, a arca foi levada para lá por Menelik I, filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Vou botar depois um videozinho do Inteligência Artificial, vou estar comentando ele, que é bom, bem esclarecedor. Estou fazendo aqui. Apenas um monge guardião tem acesso à arca. E ele nunca pode sair da igreja. Outra teoria, que a arca estaria debaixo do templo, onde foi né, o templo de Salomão, ali. Então a arca estaria ali embaixo. Só que hoje é a mesquita do Domo da Rocha. Então não tem como ter escavação, não se sabe se está lá ou não. Sabe-se que ali tem passagens subterrâneas, mas ninguém sabe se ela está lá ou não. Não existe veracidade nisso porque não tem como fazer escavação lá. Que existe aquela guerra religiosa ali. Mesmo que não tenha uma guerra física, ali pertence aos muçulmanos. Tem a teoria do Monte Nebo. Essa está no livro de Macabeus. Macabeus 2:4. Vamos dar uma olhadinha lá em Macabeus? Macabeus, vamos aqui.
trocar de lado de novo. Aqui, pronto. Livro de Macabeus. Pessoal, o livro de Macabeus é Bíblia católica. É bom você ter também a Bíblia católica. Se você for evangélico, é bom você ter uma Bíblia católica. Para estudo. Tá? É bom ter. Eu tenho a versão católica. Tenho tem várias versões evangélicas. Tem umas que estão aqui atrás, que são em hebraico. Então é bom ter um montão de Bíblia para poder estudar. Vamos lá. Segundo Macabeus, versículo 2. Versículo 2 não. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 4. No documento está escrito também que o profeta, advertido por uma revelação divina, mandou que a tenda sagrada e a arca da aliança o acompanhassem. Diz também que ele se dirigiu ao monte que Moisés tinha subido para completar a aliança de Deus. Aí, chegando, Jeremias descobriu uma caverna que servia de habitação e levou para lá a arca e do incenso e o altar. A arca e do incenso e o altar de incenso, e tapou a entrada da caverna. Pessoal, isso aqui foi a Bíblia que eu achei na internet, Bíblia católica. Estou fazendo isso aqui de madrugada, não procurei a minha Bíblia católica. Então tem essa teoria do Monte Nebo, que o livro de Macabeus é um documento judeu, histórico, que fala que essa arca provavelmente está no Monte Nebo, na Jordânia. Tem uma outra teoria, né? Que é dos Templários. Algumas lendas dizem que os Cavaleiros Templários encontraram a arca durante as cruzadas e levaram para a Europa. Podem estar em locais como a Catedral de Chartres, acredito que se pronuncia assim, na França, Rosslyn-Chapelle, na Escócia, ou na ilha... que é Oak Island, um negócio assim. Uma que o Story Channel faz umas investigações lá, junto com o pessoal. Na verdade, eles compraram a ilha e fazem escavações. A ilha é cheia de armadilhas, já encontraram bastante coisa templária lá, mas nunca encontraram nada de valor realmente. Pessoal, vou insistir, dessa vez vou insistir muito para vocês deixarem um like, para se inscrever no canal e deixar um comentário. Esse vídeo aqui está dando muito trabalho para eu encaixar esse vídeo que eu quero encaixar aqui. Estou tentando aqui no OBS, tem outros programas, todos estão dando pau. Fica sem áudio, fica sem vídeo, trava, a câmera desliga e, tá dando N problemas aqui, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Eu tenho que fazer esse vídeo aqui. Então deixa o seu like aí. Um trabalhão. Para ter uma noção, comecei ontem, acordei de madrugada para continuar, porque ontem deu pau e agora tá dando pau de novo. Então vamos tentar aqui. Os outros vídeos não estão tão tranquilos. Esse está dando pau direto. Então vamos tentar aqui. Troquei o programa, estou no OBS agora. O OBS deu pau pra caramba. Mas vamos lá. Vamos tentar. Para o Saião e para a Aline falar um pouco mais sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Interessante o assunto. Então, eu vi um papo lá da Etiópia, lá, né? De judeus etíopes. De cristãos. É cristão, não são judeus? Não são judeus. Tá. Então é o seguinte, a Arca da Aliança é o objeto mais importante do mundo judaico bíblico. Era a arca que foi construída segundo as instruções de Deus. Dentro dela ficavam as tábuas da lei e também provavelmente a vara de Arão e um pote de maná. E essa arca ficava dentro do templo de Jerusalém. O estranho é porque não tem imagens para os judeus, mas nessa arca tinham dois querubins. Tinham dois querubins. Por quê? Tem um significado? Pessoal, só para dar uma explicação aqui, está explicando sobre a arca, o que é a arca, que não é a base do vídeo, mas vamos lá, vamos tocar o videozinho aqui. Posso dizer porque Deus mandou. Ah, tá. Literalmente Deus ordenou colocar dois querubins em cima. Mas a ideia não é adorar os querubins. O problema de imagens, normalmente, é que elas são um desvio para adoração. Entendi. Mas talvez porque o local fosse tão conectado com Deus, está escrito que Deus falava de cima do propiciatório, que é o nome dessa tampa onde ficavam os querubins. Então, estava a presença de Deus tão forte ali que talvez o pessoal nem pensasse em adorar os querubins. Mas o que acontece é
Essa arca tinha esses objetos, ela ficava dentro do templo de Jerusalém, e quando os babilônicos, eles destroem o templo de Jerusalém, eles vão fazer um saque dos objetos. Putz. E tem ali a lista dos objetos que foram saqueados. Eles pegaram tudo que era de ouro, prata, tudo que era Era precioso. feito de ouro, a tampa era... A arca era feita de ouro. toda a arca. E o interessante Madeira de acácia junto. é madeira de acácia e coberta com ouro. Então aqui, pessoal, está explicando, foi quando, assim, deram a falta da arca, quando essa arca sumiu na história. Então, vamos continuar aqui. Tinham vários objetos, o altar era coberto de ouro, tinha várias coisas cobertas de ouro. Interessante que eles vão fazer esse saque e tem ali a lista dos objetos que eles vão saquear, e na lista não está a Arca da Aliança. Então, E esse é o início do mistério, porque a gente sabe que a arca, ela desaparece quando os babilônicos saqueiam o templo de Jerusalém, mas não está escrito que ela foi para a Babilônia, junto com o resto dos objetos. E então a gente não sabe onde ela foi parar, e por isso se criaram muitas especulações de onde ela pode estar. Tem um livro sagrado para a igreja, aqui olha, como a arca se parecia. ela é grande, ela... Aqui agora ela vai falar um pouquinho daquela teoria que eu falei, da igreja etíope. Então ela vai estar falando isso. Sim, ela... Seria o tamanho dessa 1,10 mesa? m por 1,10 m. 70 centímetros. Então, o que acontece é que criam-se muitas especulações. Uma das teorias, por exemplo, a teoria da Igreja Etíope. A Igreja Etíope tem um livro sagrado a mais que se chama Quebra-Nagast. E no Quebra-Nagast tem a teoria de que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia. O rei Salomão tinha... o rei Salomão teve relação com uma rainha etíope que se chama a Rainha de Sabá. As más línguas contam que a relação foi uma relação bem próxima, e o Quebra-Nagast conta que eles tiveram um filho chamado Menelik. E Menelik foi da Etiópia até Jerusalém para se encontrar com seu pai, o rei Salomão, e o rei Salomão dá de presente para ele uma cópia da Arca da Aliança. E antes de ir embora, ele troca. Ele leva a original para a Etiópia e a cópia fica em Jerusalém. E quando os babilônicos destroem e saqueiam e tudo desaparece, a cópia desaparece e a original continua na Etiópia até os dias de hoje, em Aksum. Então, essa é uma teoria, é a teoria aceita pela igreja etíope. A questão é que a igreja etíope não dá acesso ao local. O local existe, a gente sabe onde está a igreja, mas eles não permitem ninguém entrar para ver a Arca da Aliança. Então, se ela está lá, a gente não tem acesso a ela. Então, essa é uma teoria. Outra teoria é segundo o livro de Macabeus, que é um livro deuterocanônico. E no livro de Macabeus fala que a arca está escondida no Monte Nebo, que hoje em dia é a Jordânia, onde também... Então, só para fazer uma interferência aqui rapidinho, para não dar strike no vídeo também, já que eu estou fazendo react, essa que foi aquela segunda teoria que eu comentei aqui. Bem está sepultado. Capítulo 2 de 2 Macabeus, versículo 5. No momento, na verdade falando na época de Jeremias, no momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada. Na época de Jeremias, na região da Jordânia, quando a arca teria sido escondida lá, de acordo com 2 Macabeus. Então, uma teoria que pode estar na Jordânia. Tem outra teoria que é muito aceita entre os judeus, que é a teoria do depósito das árvores. Dentro do próprio templo tinham várias zonas. Tinha a zona principal do Santo dos Santos, mas tinha uma zona que era uma zona de depósito de madeira. E a Mishnah, que é a Torá oral escrita, é um livro judaico escrito no 2º século, baseado em tradições anteriores. Esse livro judaico diz que a arca foi escondida no próprio monte do templo, embaixo do depósito das árvores. A gente sabe onde é esse lugar. Onde é isso? No monte do templo, próximo lá à naquela região? Então, essa foi outra teoria que eu falei, que estaria embaixo da mesquita do Domo da Rocha, aquela que tem a cúpula dourada. Pela próxima cúpula dourada, onde vocês estavam caminhando embaixo do piso de lá. Pode estar lá embaixo, então? Pode estar lá embaixo, só tem um pequeno problema. Qual? Adivinha? Não dá para entrar, né? Não pode entrar. Não pode escavar. Não pode escavar. Então, na realidade, a gente tem uma teoria que ela pode estar ali em Jerusalém mesmo, mas os muçulmanos não permitem nenhum tipo de escavação. Interessante que a gente sabe que tem zonas ocas embaixo. Ali onde... Passaram algum tipo de... Não, vira e mexe o chão desaba. Ah, tá. Então, vira e mexe, tem alguma pedra que solta e cai, e daí se tem... tem gente que vai lá com o celular, filma, eles mesmos batem fotos,
e daí isso acaba sendo divulgado, e aí tu vê tu vê zonas ocas, mas eles logo que alguma coisa desmorona, eles já fecham rápido e não deixam para que ninguém tente entrar. Também por questões de segurança, porque simplesmente vai entrar Pode num desabar, buraco. né? Não pode desabar. Então, a gente tem provas que tem zonas ocas dentro do Monte do Templo, tem essa teoria judaica, mas a gente não tem como comprovar ela. Tá vendo? A Aline, que mora em Israel, trabalha em Israel há anos, fala que não tem como comprovar essa teoria. Então, a teoria da CIA, do telepata lá da CIA, é pura especulação para vender tabloide, né? Vender mídia, vender fake news. Enquanto não tiver mais escavação, é fake news. É teoria da conspiração, é doideira para vender. Vamos lá, vamos continuar vendo. Tem outra coisa que está escrita em Apocalipse, que talvez o Tá. Saião. Em Apocalipse eu não falei, mas vamos lá. O Saião vai explicar aqui, de Apocalipse, o pastor Saião vai explicar melhor do que eu. Saiam. A arca está no céu. Ah, é? Que João ele vê os céus abertos. Olha só. Siri falando de onde tá a arca aqui. Ela sabe mais do que a gente. Tá vendo? Então, João tem uma visão que vê a arca nos céus. Mas isso é evidentemente simbólico, É. né? Não... A minha opinião também, que é simbólico, tem muita gente que leva ao pé da letra. Eu levo ao pé da letra por quê? Porque o ser humano é adorador de qualquer coisa. Adora outro homem, adora objetos. Imagina se a arca estivesse aqui ainda. O pessoal está dando valor a Deus ou à arca? Eu acredito que Deus recolheu essa arca e está com ele lá guardada, porque não tem mais necessidade disso. O ser humano foi evoluindo. Não tem mais necessidade de sacrifício. Outra hora eu falo mais disso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Sempre que eu Isso faço é qualquer vídeo, falta de estudar Apocalipse. sempre que eu faço vídeo falando da Arca da Aliança, ou que eu faço alguma coisa do gênero, sempre tem bastante gente nos comentários dizendo, olha, a arca está literalmente no céu, João viu ela lá. Que Deus levou ela, é uma teoria. Parte do pessoal, pelo jeito também o Saião, a gente acha que isso é uma questão mais simbólica, também, ó. como Nova Jerusalém. Literatura apocalíptica, por definição, é isso. né? Então, Agora, uma coisa interessante, né? Tá falando dos querubins, nem todo mundo presta atenção nisso, Que são mas que estão com as asas, né? isso, então, não só os querubins aparecem, Então, pessoal, aqui já foi o suficiente desse vídeo aqui. E voltando para encerrar. Então, pessoal, concluindo o vídeo, fonezinho aqui, não passa de especulação, não passa de invencionice. Qualquer um pode chegar, vi a Arca da Aliança, como tem muita gente que vê muita coisa, vê CPF, vê, sei lá, coisas que não deve ver, o óbvio não enxerga. Então é isso, pessoal. Trata só de especulação, não vamos cair nessas balelas, vamos esperar escavação. A arqueologia se resolve com escavação e não com invencionice, tá? Igual das pirâmides. Então, vamos esperar o resultado disso. Grande abraço, fica com Deus, não caia em qualquer lorota e até o próximo vídeo.